Você está procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor para você. Corre lá no link da descrição. Com um ano passado meio agitado por conta de acontecimentos ruins, o que a gente espera é que 2020 nos traga momentos de muita alegria e principalmente divertimento na jogatina. Com alguns jogos adiados aí para chegar esse ano, galera, 2021 pode ser um dos melhores anos em lançamento de jogos dos últimos tempos, tá? Até porque o acúmulo de produções foram planejadas para chegar esse ano agora. Então, eu decidi que no Top 20 de hoje a gente vai falar sobre jogos em terceira pessoa que tem muita, mas muita gente ansiosa para chegar em 2020. E que certamente a gente vai jogar bastante, né, pessoal? Bora lá então comigo pra gente conferir essas pérolas. Não vai demorar até os criminosos de Gotham perceberem que o Batman está morto. E não contem com o DPGC. Não confiam em nós desde que o Tim morreu. Para começar, a gente tem o exclusivo Returnal, que traz a história de uma exploradora presa em um planeta que contém um loop temporal enquanto ela sai para encontrar um jeito de escapar de lá. Pelo que a gente pôde perceber, Returnal é um jogo de tiro em terceira pessoa com uma mistura leve ali de roguelike, tá? Cada vez que você morre nesse planeta, o mundo é alterado de alguma forma, dando aí aos jogadores, diferentes níveis de exploração e ambientação. Quanto mais o jogador morrer, mais a sanidade da personagem começa a diminuir, tá, galera? Returnal é um dos jogos mais aguardados pra gente conferir esse ano. Discovered a broken automaton, clutching potential tool. Adding to equipment for immediate use. Sendo praticamente a conclusão do nosso icônico assassino, Hitman promete chegar no dia 20 de janeiro desse ano, tá? Não só para a geração anterior de consoles, como também para a nova. Hitman ainda continua sendo um jogo furtivo, onde o agente 47 precisa ali se adaptar ao cenário, e manter a atenção sob controle. Se você já jogou os jogos do Hitman antes, sabe bem que grande parte da jogabilidade consiste em traçar uma estratégia que o mantém longe dos olhos do público para não chamar tanta atenção. Todo mundo tá cansado de saber, que a franquia Souls tem uma vasta quantidade de fãs pelo mundo inteiro, galera? Afinal, a From Software tem se empenhado cada vez mais para trazer jogos com resultados impecáveis no quesito RPG. Mas conforme os dias foram se passando, a gente viu que nem só de Dark Souls se faz essa empresa. Afinal, ela criou o lendário Sekiro Shadows Die Twice, e agora promete o intrigante Elden Ring, que no assunto RPG é o jogo mais esperado de 2021, com toda certeza. Shattered by someone or something. Don't tell me. Outro RPG grandioso prometido para chegar em 2021 também, galera, faz parte das produções da Capcom, tá? Para ser mais específico, é o Monster Hunter Rise. Totalmente feito para Nintendo Switch, o game traz uma grande parte da jogabilidade semelhante ao Monster Hunter World mesmo. Como um vasto mundo aberto para explorar, se você conhece a franquia, com toda certeza você não vai se estranhar com esse Monster Hunter Rise, tá? Esse RPG promete diversas horas de jogatina no seu Nintendo Switch. Trazendo uma jogabilidade cooperativa, Outriders traz uma jogabilidade também em terceira pessoa, com os jogadores eles sendo capazes de entrar e sair na sessão sem pedir que os outros jogadores continuem uma certa missão. Esse jogo apresenta um mundo hostil, onde o jogador precisa enfrentar criaturas insanas para chegar em uma rede de energia. Bem semelhante a Destiny, Outriders traz um combate acelerado e um sistema de personalização do personagem que parece ser muito bem aplicado também. Depois de bons anos sem um novo jogo do Batman, agora a gente tem, Gotham Knights, um RPG de ação, jogado de forma cooperativa também, focado em uma história onde o Batman morreu. Ainda a gente não sabe o porquê, tá, galera? Mas aqui parece que o nosso querido Bruce Wayne perdeu a luta. Mas ao invés de deixar Gotham City para ser devorado pelos criminosos, Bruce enviou uma mensagem dizendo sobre a sua morte, mas deixou bem claro que os malfeitores da cidade ainda seriam cobrados pelos seus amigos.
Gotham Knights é outro jogo que chega não só para atual, como também para a próxima geração de consoles. Parte da tecnologia está ultrapassada, mas lá tem os equipamentos que precisam em meus arquivos. Vocês sempre me apoiaram quando precisei. Sei que vou manter Gotham segura. Boa sorte. E adeus. O PlayStation 4 foi um console perfeito na questão de exclusividades, né, galera? E um deles veio da Guerrilla Games, né? Ou melhor dizendo aí, o icônico Horizon Zero Dawn, um RPG de ação em terceira pessoa fantástico que agora continua sua jornada em Forbidden West. Continuando essa incrível história com Aloy, um novo problema agora surgiu, tá? Uma praga infelizmente está matando tudo que toca. Cabe a você descobrir a origem dessa praga enquanto a gente explora esse vasto mundo aberto com Aloy, né? Que vai nos levar aí a lugares incríveis, além de novas mecânicas e tribos hostis. No secret I won't unlock. Felizmente o novo Dark Alliance está totalmente em desenvolvimento, hein, galera? E apesar dos detalhes serem ali escassos, o jogo está definido para chegar ainda esse ano. Um dos RPGs mais brilhantes já feitos, trouxe bastante ânimo para os fãs, né, quando foi anunciado. Apresentado originalmente na Game Awards de 2019, Dark Alliance traz um amado conjunto de romances, né, e permite que as pessoas joguem como heróis icônicos e apresenta, né, um dos melhores vilões que a D&D já viu. O que nos resta é aguardar para mais detalhes. Revelado na PAX do ano passado, Rise of Sky é um outro novo jogo interessantíssimo em terceira pessoa, que promete também chegar em 2021, tá, galera? E que inclusive faz parte de produções brasileiras bem promissoras. O game era para chegar em 2020, mas foi garantido ser lançado agora esse ano por conta de um ano conturbado o ano passado, tá? De acordo com o enredo, Shane está conectado via rádio com Erin, um colega de engenharia em treinamento. Ambos vão encontrar uma amizade ilícita, né, que vai mudar a maneira de como eles veem o mundo. Nessa aventura, é necessário consertar, construir e usar uma variedade de máquinas voadoras inacreditáveis. Here is where we find out who we truly are. You never doubted a word I said to you. Sabemos pouco sobre a sequência grandiosa da Sony com a continuação de God of War, inclusive, né, se o jogo vai realmente ter o nome de Ragnarok como subtítulo, mas a gente sabe que o PlayStation 5 já está na área a todo vapor, então é muito provável que Kratos junto com seu filho Atreus vai retornar para massacrar os deuses nórdicos, né, visto que o Ragnarok é a última guerra do mundo nórdico, onde Odin, Loki e Thor podem morrer facilmente, inclusive Kratos. E aí, será que a gente vai ter o martelo lendário do Thor como arma nova no próximo jogo? Enfim, o que nos resta é aguardar para mais informações. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? Trazendo uma mistura que parece impressionante sobre terror, sobrevivência e mundo aberto, Black Fate Forsaken chamou a atenção de uma grande quantidade de gamers, hein, galera? Aqui, a última fronteira da humanidade vai confrontar os horrores crescentes da conhecida omniestrutura. Ao se encontrar preso em um posto avançado distante, você vai precisar lutar para sobreviver, né, e se adaptar às grandes mudanças do game. O mundo do jogo é totalmente hostil, e a sua fé pode decidir o destino do seu personagem.
Outro RPG de mundo aberto, né, que parece ser lendário e bastante promissor é Crimson Desert, que chamou a atenção de muita gente também. Tem muito RPG esse ano, hein, galera? Meu Deus! Esse jogo aqui foi prometido para chegar em 2020 ainda, né? E combina elementos single player baseados em narrativa, mas também com a disponibilidade multiplayer cooperativo. Pelo que a desenvolvedora diz, o game vai contar com gráficos de última geração e uma alta fidelidade na experiência de jogo. Aqui, a história acontece sobre um grupo de mercenários, né, que está tentando lutar pela sobrevivência, onde eles vão passar por momentos de dor, perseverança e muito sofrimento. The North is full of dangers, whether you're a prince or a peasant. Whether man or beast, only the strong will survive. Encarregado de zelar e nutrir toda a vida do mundo do jogo, você é um personagem que faz parte de um grupo de humanos conhecidos como Eternals. Em Everwild, os seres humanos são praticamente raros, né? E os animais os veem como algo extremamente novo e desconhecido. O chefe de criação do jogo deixou bem claro que o game vai ter um profundo foco na magia e no mundo de fantasias, onde a gente vai se deparar ali com cenários incríveis, animais impressionantes e perigos a serem enfrentados. A terra de Valistia está lotada de cristais e montanhas ao redor da cidade estão cheias dele, abençoando a cidade de Aether. Por gerações as pessoas se aglomeram nesse farol para tirar vantagem dessa bênção, usando o Aether, né, para conjurar magias que permite que muita gente aí tenha uma vida melhor e mais confortável. No entanto, uma praga surge e ameaça, né, a destruição desses cristais. Final Fantasy XVI continua com seu combate acelerado jogado em terceira pessoa, e ao contrário dos outros jogos da série, ainda não foi citado se ele vai ser um exclusivo temporário, tá galera? Sendo assim, o jogo vai sair somente para PlayStation 5 até o momento. Phoenix. Com um trailer simplesmente impressionante, Odin Valhalla Rising faz parte também, né, dos RPGs promissores para chegar em 2021. É difícil acreditar que esse jogo aqui também vai sair para celular, tá galera? Até porque ele está preparado para nova geração de consoles também. Focado no mundo nórdico, visualmente o jogo parece incrível e já foi confirmado, né, que ele está sendo feito na Unreal Engine 4. Muito parecido com Black Desert em termos de estética, essa apresentação foi muito bem elogiada e conta com um mapa aberto extenso e chefes nórdicos insanos para o jogador enfrentar. Uma das experiências de terror mais aguardadas desse ano é também The Medium, né, que se trata de um terror psicológico. Aqui a gente controla Mary Ann, que é assombrada por um assassino de crianças. Então a gente precisa seguir essa jornada, né, rastrear e resolver todo esse caso. O jogo faz parte da mesma produtora por trás de Blair Witch, né, que mostrou ser um terror decente e muito interessante também, tá galera? Além do mais, o famoso compositor Akira da franquia Silent Hill faz parte do projeto musical de The Medium. Outro jogo que tem muita gente esperando para jogar em 2021 é o interessante New World, tá galera? Um MMORPG de mundo aberto que oferece uma vasta liberdade para o jogador. Aqui cada personagem tem seus atributos específicos, né? Maestria de armas, um sistema de craft muito da hora também, além do uso de recursos diferenciados, missões, habitações e diversos outros fatores, né? Como armas, vestimentas e sistemas de domínio territorial. New World é um game que deveria ter chegado em 2020, mas foi praticamente forçado a chegar em 2021.
only to fall to its corruption. Apesar de Little Hope não fazer o sucesso que muita gente esperava, né pessoal, essa próxima parcela da franquia The Dark Pictures promete dar aquela pitada mais forte nas esperanças, né, de um terror caprichado de verdade. Nesse aqui, a história é um tanto quanto diferente, seguindo uma unidade militar de elite, que acabou ficando presa em umas ruínas, né, de um tempo sumério, onde uma presença sobrenatural foi desenterrada. Apesar da gente não ter nenhuma referência sobre o que isso se trata ainda, foi garantido que os jogadores vão enfrentar o Rei dos Demônios, né, conhecido como Pazuzu. Então é bem provável que tenhamos uma experiência no estilo do filme Exorcista. Revelado durante o The Game Awards do ano passado, Evil Dead The Game, né, lembra bastante Dead by Daylight e Sexta-feira 13. Jogando em terceira pessoa também, aqui os jogadores vão precisar trabalhar em equipe, né, para fechar um portal interdimensional que tá cuspindo demônios e monstros por todo lado. Situado em uma floresta sombria, esse jogo é focado em diversos jogadores, tá galera? Por exemplo, você pode jogar como um dos fugitivos ou também jogar como um dos vilões entre os monstros. Como eu disse, é bem semelhante à Sexta-feira 13. Para encerrar, a gente tem o intrigante Kena Bridge of Spirits, tá galera? Que, por sinal, era um jogo que também deveria ter chegado junto com o lançamento do PlayStation 5. Mas como 2020 foi meio complicado, o game vai ser lançado agora em 2021. Aqui, o jogador tem como objetivo controlar Kena em uma história encantadora, onde ela precisa ali, né, salvar um vilarejo das garras inimigas. Além disso, a nossa missão é auxiliar espíritos, né, a encontrarem o caminho da paz. Com uma ambientação rica e um combate acelerado, ele também é um dos jogos mais interessantes da gente conferir em 2021. Então é isso, jovens, esses são os melhores jogos em terceira pessoa que a gente pode conferir em 2021, tá? Só que, ó, essa lista ela pode se atualizar com o decorrer dos dias, beleza? Se você não sabe, tem outros jogos também, como Hood Outlaws, Nier Replicant, Biomutant, Werewolf the Apocalypse, Unknown Novel Awakening, Occult Mars The Game, Valheim, Psychonauts 2, All the World Soulstorm, Solar Ash, Little Devil Inside, Ratchet Clank Rift Apart, Season, que é um joguinho muito legal também, The Gunk, The Lords of the Rings Gollum e diversos outros, hein pessoal? Se eu esqueci de citar algum jogo que vai sair em 2021 e vocês estão ligados, é só comentar aqui embaixo também para compartilhar com a galera, beleza? E não pode esquecer de jeito nenhum daquele likezão grandioso, hein? Caso você gostou do vídeo, já estrala o tapão no like aí para fortalecer o canal. E se você é daqueles que curte ficar por dentro de todos os lançamentos de jogos, tá? Mensalmente, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações para vocês não ficar de fora de nada, belezeira? Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera!